Alegrai-vos na esperança, sede paciência na tribulação, perseverai na oração. Partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicionei as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, irmãos? Os irmãos podem assentar. A palavra de Deus aqui, irmãos, ela é bastante clara. Ela fala do amor, das virtudes, do fervor, da humildade. Mas o tema principal aqui é o amor. Paulo ressalta aqui a importância do amor, como nós devemos ser, como nós devemos tratar nossos irmãos da fé, com respeito, com humildade, com amor. Eu quero destacar aqui nesse texto um versículo, o versículo 21, que diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sabe, irmãos, há uns poucos anos atrás, quando alguém me fazia algum mal, quando alguém me perseguia, o meu desejo era sempre de vingança. Mas hoje não. Nós, como cristãos verdadeiros, não podemos ter o desejo de fazer, de tomar vingança pessoal. Deus, em seu julgamento, Ele castigará, Ele corrigirá todas as injustiças. Porque Deus é justo. Deus é justiça. Amém, irmãos? Não te deixes vencer. A parte B diz assim: mas vence o mal com o bem. Então, irmãos, nós, fazendo bem a todos, nós vamos fazer com que os nossos inimigos venham mudar as suas atitudes, a maneira de ser. Eles venham mudar os seus procedimentos malignos, os seus procedimentos miseráveis. Amém? O que Deus quer de nós é isso, irmãos. Que sejamos humildes, sinceros.
E tudo aquilo que nós formos dar, tudo aquilo que nós formos fazer para Deus, tudo aquilo que nós formos fazer para o irmão, até mesmo para aqueles irmãos que às vezes nos perseguem, que nós possamos fazer com prazer, fazer com amor, fazer com alegria, fazer de coração. Amém, irmão? Chorai com os que choram. Vamos levantar, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso protetor, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos dá o fôlego de vida, a saúde, o Senhor é quem nos dá o alimento, o pão de cada dia, o Senhor é quem nos dá os livramentos. Por isso somos gratos a Ti, Senhor. Queremos te agradecer também por essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã para aprender mais das Tua palavra. Nós queremos, nós necessitamos em aprender mais de Ti. Portanto, ó Pai, abre o nosso entendimento nessa manhã. Venha nos dar força, coragem, ânimo para que nós possamos prosseguir sempre em busca do nosso alvo, que é o Senhor. Continua a nos abençoar, abençoa cada irmão aqui, cada lar aqui representado, abençoa os pastores dessa igreja, abençoa os missionários, abençoa os internos ali nas casas de recuperações, abençoa os projetos da igreja, enfim, abençoa todos aqueles compromissados com a Tua palavra, compromissados com a Tua obra. Venha trazer a paz, venha trazer amor, venha trazer alegria aos nossos corações nessa manhã. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Graças a paz. Ainda de pé, nós temos orado muitas vezes pelas nações que estão em guerra, pelas igrejas sofredoras, pela igreja perseguida. Mas nesses dias, ontem ainda compartilhei um pedido da nossa Convenção Batista Nacional. A Convenção Batista Nacional começa a partir de agora a clamar pela nação brasileira. Então nós, como membros da Convenção Batista Nacional, eu queria te convocar nesta manhã e sempre que você puder em casa, clamar pela nossa nação. Clamar pelo nosso irmão em Cristo, juiz Sérgio Moro, diácono da Igreja Batista em Curitiba, porque está sendo pressionado, sendo até ameaçado de morte. Clamar para que Deus realmente venha varrer da nossa nação esse espírito, demônio de corrupção, para que os nossos governantes parem de consagrar os governos, as nossas casas, desde o executivo, o legislativo, o judiciário, pare de consagrar a demônios, para que o Senhor seja lembrado nessa nação. Então, ontem, pela manhã, eu trouxe uma palavra muito rápida, porque o nosso tempo é breve na rádio, e eu falei sobre a ordem e progresso espiritual e político de uma nação. Nós precisamos, a responsabilidade é nossa. Podemos achar que nós estamos longe de Brasília, mas nós estamos bem perto. Podemos dizer que somos cidadãos celestiais, mas nós vivemos aqui. É as nossas famílias que estão sofrendo, é os nossos filhos que estão sem emprego, sem educação, sem saúde. Vê o caos e o dinheiro está sendo roubado, sendo levado à corrupção. E eu não estou dizendo isso por uma questão partidária, não estou falando de um partido, eu estou falando de uma estrutura de governo totalmente corrompida. E se for procurar ali, não é só um partido não, é toda a estrutura governamental da nossa nação está corrompida. Então nós precisamos, como igreja do Senhor,
acho que nós ficamos muito tempo adormecidos. Nós precisamos clamar, nós precisamos orar ao Senhor para que o Senhor venha sarar essa nação, para que o Senhor venha colocar homens e mulheres que estejam lá, né, servindo como ao Senhor, com temor ao Senhor. Tá bom? Eu queria, neste momento, te convidar. Se você pode, nós vamos dobrar os nossos joelhos pela nossa nação. Nós vamos clamar. Se você não puder, pode ficar sentado. Só se você puder. E eu quero que você, neste exato momento, levante o seu clamor. Quando Moisés intercedia pelo povo, quando eles estavam lutando contra os amalequitas, quando Moisés levantava as mãos, o exército de Israel avançava. Quando as mãos de Moisés cansavam, e ele abaixava suas mãos, os amalequitas avançavam. Mas nessa manhã eu quero que você levante a sua mão incansável diante do trono do Senhor e comece a clamar a Deus por um país diferente, por uma nação que teme ao Senhor, por uma nação que clama ao Senhor, por uma nação que busca o Deus vivo, por uma nação que não vai consagrar os seus poderes administrativos a demônios, a Exus, que não vão chamar feiticeiros, pai de santos, para consagrar o seu governo. Pais que estejam temendo ao Deus vivo, ao Senhor dos senhores, para que Deus levante nessa nação, que é uma nação abençoada pelo Senhor, uma nação com recursos minerais, uma nação com alegria no coração, uma nação que recebe todas as nações e é bem recebida em todas as nações, por uma nação que tem um grande número de povos cristãos. Clame ao Senhor por esta nação, clame ao Senhor pelas nossas famílias, para que o Senhor venha intervir, para que as nossas famílias tenham direito a uma educação justa, ao atendimento à saúde justo, à segurança, para que o principado e potestade da maldade, da morte, da prostituição, do engano, da corrupção, seja varrido nesse país, para que Deus comece mesmo a levantar pessoas, como tem levantado um juiz, servo do Senhor lá em Curitiba, para que ele levante em cada cidade desta nação, para que ele levante homens e mulheres tementes ao Senhor, para dirigir, para governar, para declarar que o Senhor é Deus, para que o Senhor conduza a nossa cidade, para que o Senhor levante uma liderança forte e comprometida com o Senhor na nossa cidade, para que o Senhor esteja agindo nas igrejas, para que as igrejas sejam despertadas, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o demônio caia por terra em nome de Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se converter, desviar dos seus maus caminhos, buscar a minha face, diz o Senhor, eu os ouvirei dos céus, sararei a sua terra, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja assim agindo. Deus, a tua igreja se prostra nesta manhã, buscando, Deus do Senhor, algo novo, Deus, o teu agir, derruba as fortalezas, Senhor. Senhor, toma homens e mulheres, levanta, Senhor, o poder judiciário, mas levanta também a igreja em oração, Senhor. Levanta para que possa agir, para que a nação possa mudar. Ó Deus, a partir de onde nós estamos, que a mão do Senhor esteja agindo e quebrando cadeias que prendem a nossa nação a demônios, prendem a nossa nação, Senhor, a espíritos opressores que estão oprimindo as famílias, oprimindo o trabalhador. Ó Deus, isso não é uma questão política, é uma questão de ordem espiritual, e nós queremos quebrar essas cadeias, Senhor,
em nome de Jesus. Queremos que o Brasil seja consagrado como uma nação que teme ao Deus de Israel, o Deus vivo, Senhor. Por isso nós clamamos: libera, Senhor, nossos jovens dos demônios que os prendem às drogas, que os prendem à prostituição, que os prendem ao vício, ó Deus, à cegueira espiritual. Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor nesta manhã, porque sabemos que se 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor está presente, e sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração, e ela chegará ao teu trono, e o Senhor já enviará anjos guerreiros a guerrear a nosso favor. Nós clamamos, uma nação inteira começa a clamar ao Senhor, ó Pai, por uma mudança. Nós oramos agora, nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós clamamos, ó Deus. Amém, amém. Aleluias. Pode ficar de pé ou sentar-se. Queridos, não deixe de orar na sua casa. Nós estamos numa batalha espiritual, não é uma batalha partidária. Nosso problema não é com o partido A ou o partido B. É espiritual, é estrutural, de gestão. Então nós precisamos clamar a Deus. É Deus que pode mudar a situação da nossa nação. Tá bom? Quero já convidar o professor Rafael. Tem uma classe para líderes de grupos de crescimento. O Diego está lá embaixo. Os irmãos que fizeram a inscrição, se tiver algum aqui, por favor, podem procurá-lo, né? A classe de integração também está funcionando, né? A classe de integração, aqueles irmãos que estão se transferindo para cá e já conversaram com um dos pastores, já fizeram a sua inscrição, está funcionando lá embaixo. E a classe de batismo. Os jovens não estarão, alguns estão fora, porque nós tivemos aí o falecimento de uma irmã de um dos nossos jovens, e eles foram dar um apoio, está sendo sepultada agora pela manhã. Então a maioria dos jovens estão lá acompanhando, inclusive o pastor Jorginho também está lá acompanhando nesse momento, tá bom? Vamos ouvir aqui o meu tio com a sua experiência toda, né? Esse sobrinho que fica com a cabeça branca, primeiro que os tios, são um problema, né? Falei com esse menino, para de tomar Coca-Cola e toma suco, mas a Coca-Cola branqueia o cabelo. Nós vamos orar, já que oramos pelo Brasil, devemos orar, já estamos orando. E orarmos, irmãos, também pelo próprio judiciário. Está uma tendência de partidarismo dentro do judiciário. É um problema sério. Problema sério. Mas, no final das contas, é Deus que vai ter que operar mesmo. Não da parte do Sérgio Moro, eu digo da cúpula maior, né, que é o STF. Lá dentro tem gente do partido do governo e contra. É um problema sério. O Brasil está realmente num problema muito sério. Tomara que a justiça esteja com a maioria, que aí vai dar certo, né? E lugar de corrupto é na cadeia mesmo. O que passa na cabeça dele é assim: eu sou corrupto se me achar. Se não me achar, eu não sou corrupto. É isso que está na cabeça dos nossos governantes. Se eu conseguir sair fora, eu não sou corrupto. Se me pegar, aí eles dizem assim: me pegaram. Aí ele passa a ser alguma coisa errada. Nós devemos orar hoje por um dos pedidos dessa semana. O Iraque é o segundo país em perseguição. E o Irã está influenciando lá dentro, eles são xiitas. Então são sunitas e xiitas, são duas seitas do islamismo. E os xiitas são a maior parte no Iraque, agora tomaram o poder, que estava na mão dos sunitas, que era um grupo menor, mais rico e etc. E o Irã, a maioria já é xiita. E eles estão alimentando o Estado Islâmico, os xiitas estão perseguindo os sunitas e os cristãos. E os sunitas perseguem também os cristãos.
e eles estão destruindo igrejas, e eles estão destruindo casas de cristãos, e perseguindo, e não há lei, e os irmãos estão sofrendo de tal forma que 70% da igreja já saiu do Iraque. 70% da igreja. Havia cerca de 300 mil crentes no Iraque, hoje tem menos de 100 mil crentes, porque 70% já saíram de lá, por causa dessa perseguição que ninguém aguenta. Quem pode, sai. Mas existe uma igreja lá, tem um pastor, até famoso, está lá escondido, mas está lá, e ele falou que vai ficar lá até morrer, se for preciso. Vamos orar nesse instante pela a igreja perseguida. Não está fácil, na Síria e no Iraque, mas hoje nós vamos orar pelo Iraque. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti e oramos por aqueles irmãos que restaram, que estão ali, meu Deus, muitos porque não podem sair, outros, meu Deus, porque querem ficar e morrer ali pela igreja, morrer ali pelo Evangelho, ó Deus, no meio daquele povo, porque já descobriram a verdade, sabem, meu Deus, que aquela religião é de mentira, que é farsa, que é uma religião de prostituição, uma religião de estupradores. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abençoe os crentes do Iraque, especialmente os que ficaram lá, Senhor. Nós sabemos que a Tua mão está operando, nós sabemos que o Senhor vai fazer, vai realizar, mas nós oramos para que seja depressa, ó Deus, que os crentes consigam se esconder, consigam sair das mãos desses homens, meu Deus, fraudulentos, desses homens violentos, em nome de Jesus, é que nós oramos, amém. Nós estamos estudando os meios da igreja, e hoje, esse estudo foi até dado na classe dos jovens, nós vamos ver esse estudo sobre o Espírito Santo. Muito bom mesmo, até extenso. Provavelmente nós vamos continuar na semana que vem. Os dons do Espírito Santo. Então aqui vai falar de vários dons, não somente dos dons espirituais, dos dons de serviço, dos dons ministeriais. Então nós vamos ver uma riqueza que o Espírito Santo opera na igreja. O que é um dom espiritual? E todos eles são espirituais, tanto os de serviço, como o ministério, como os pneumáticos, como vai ser dito aqui, né? O que a gente chama de dom espiritual é apenas o dom pneumático, que é o dom de poder, esse dom que as pessoas recebem como profecia, como língua estranha, como interpretação. Mas existe muito mais no Espírito Santo, que é um poderoso meio, o mais forte meio de atuação da igreja. É uma capacidade dada por Deus ao crente para o desempenho de um serviço com propósito. Ninguém recebe um dom do Espírito Santo para ficar mais bonito ou para ficar mais famoso. É para trabalhar, porque o tempo está passando. Então a palavra dom, aí são várias palavras que são usadas para cada tipo de dom. A palavra dom é a palavra carisma. Da onde vem a palavra carismático? O professor fala, não, fulano tem um carisma, ele tem um dom. Às vezes ele tem até um dom da sociopatia. Ele é um doente, e ele tem um carisma danado para enganar os outros, né? Isso é muito comum nos políticos. Só que esse carisma aí é o inverso. Aqui nós estamos falando do carisma mesmo, do dom mesmo. Então, a palavra geral para dom é a palavra carisma. Refere-se aos dons auxiliares, de mutualidade e espirituais. Está vendo? Refere-se tanto aos dons auxiliares, como aos dons sobrenaturais, aos dons espirituais ou pneumáticos. Literalmente, a palavra dom quer dizer presente oferecido de boa vontade. Presente oferecido de boa vontade. Então, o dom é algo que Deus nos dá de boa vontade. Ele teve uma boa vontade para conosco quando Ele enviou seu Filho. E depois Ele teve outra boa vontade,
a boa vontade e nos encher do seu Espírito Santo com dons. Então, Paulo, nas suas epístolas, vai usar a palavra carisma 16 vezes. A outra palavra é a palavra dádiva, literalmente aquilo que é dado. Tem origem no grego doma, né? E dotes é um que dá. Dádiva é doma. E dotes é o que dá. Normalmente a gente fala, fulano vai dar um dote, que é o dom. Mas no original não, dotes é Deus. Deus é dotes, Ele é que dá o dom, que dá o doma, né? E essa palavra dádiva, então, é a palavra doma. Refere-se aos dons ministeriais dados por Cristo. Quando se refere aos dons ministeriais, a palavra usada é doma, e quem o dá é o dotes. A outra palavra é a palavra pneumático, que eu acabei de dizer. Literalmente espiritual, podendo significar sobrenatural. É o dom espiritual propriamente dito, ou puramente espiritual. Por que a gente diz puramente espiritual? Porque o dom ministerial, por exemplo, Deus já vem preparando a pessoa desde o ventre, como fala a respeito de João Batista e de outras pessoas que foram escolhidas desde o ventre. O filho que de ti há de nascer, Sansão. Então essa pessoa já vem até o temperamento dele, o seu físico, a sua inteligência, o seu cérebro vem. O dom espiritual não. O dom espiritual ele cai sobre a pessoa. Esse é o pneumático. Refere-se aos dons espirituais de 1 Coríntios 12. Então a palavra pneumático, né? Então recordando aqui, nós temos a palavra carisma, a palavra doma e a palavra pneumático. A fonte ou autor dos dons. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, todo dom do Espírito Santo, ele vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Aí usa duas daquelas palavras, está vendo? Usa a palavra dotes e a palavra carisma. Há diferente forma de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, a origem dos dons estão aí. A origem está, né? O doador dos dons. Um é a origem, a fonte. O dotes é Jesus. Ele diz assim, é necessário que eu vá para que o Espírito venha. O Espírito que eu, da parte do Pai, enviarei a vós. Olha que coisa interessante. Então, o Espírito é do Pai, mas quem envia é Jesus. Então, Jesus é o dotes, é aquele que dá. Quem vier, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, Deus é a fonte, Jesus é aquele que dá os dons. Quem é o agente dos dons? A gente diz assim, o Espírito Santo é o dom. Mas o Espírito Santo é tão grande que, na verdade, ele é um agente. Ao mesmo tempo que ele está operando aqui, ele está operando em todas as partes. É ele que vai operar o dom em nós. Mas receberão o poder quando o Espírito descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que aqui não está falando só de dom espiritual. Eles viram línguas de fogo, um barulho de um vento, mas dali saíram pregadores, saíram profetas, saíram pessoas com todo tipo de dom, de fé, de sabedoria, todos assim que o Espírito Santo desceu sobre eles. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Primeiro falou de serviço, agora falou do bem comum. Até vamos ver Paulo falando sobre a língua estranha.
que é uma forma de você conversar com Deus espiritualmente. E o Espírito Santo fala com Deus coisas que a gente não sabe, mas que a gente precisa. E o pastor da maior igreja do mundo diz que ora de manhã 1 hora, meia hora em língua estranha e meia hora na sua língua própria. Então, é uma coisa muito importante. Já vi pessoas falar assim, eu não sei por que falar em língua estranha, porque eu não estou entendendo nada. Aí uma menina lá dos Estados Unidos, que foi tirada da droga, depois ela aprendeu que ela deveria estar falando em língua estranha, porque ali o Espírito Santo está falando de coisas, de gemidos inexprimíveis, de coisas profundas a respeito da nossa própria necessidade e da necessidade de outras pessoas também, de necessidades da igreja. A única dificuldade é se todo mundo começar a falar em língua estranha, e aí ninguém está entendendo, não é? Num culto público. Mas fora disso, se cada um está orando individualmente, ou em grupo, ou em casa, se cada um está orando de joelhos, e o Espírito Santo usa a pessoa para falar em línguas estranhas. Tem muita gente que gosta de ridicularizar. Na minha sala de aula, os meninos sabem, um dia desses começaram a falar, e falam os negócios até imoral, às vezes, falando imitando línguas estranhas. Eu falo, vocês estão brincando com uma pessoa muito séria. Jesus falou que pode até blasfemar contra ele, que tem perdão, mas contra o Espírito Santo não. Então não entre nessas brincadeiras, né? Já basta que a pessoa não fale em língua estranha, não busque o Espírito Santo. Também não precisa zombar, porque é coisa muito séria, é muito doce, é muito simples, é maravilhoso, mas é muito sério. Normalmente é bom que tenha o dom de línguas e o dom de interpretação, que aí vira, os mistérios começam a ser ditos para todos ouvirem. Mas é profundamente, Paulo diz assim, eu quero que todos vocês falem línguas estranhas, mas que profetizem também. Então, era um conselho, só para nós não entrarmos nessas brincadeiras aí que podem magoar, né? Se Jesus mandou, é porque tem utilidade. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo visando o bem comum. Dons espirituais, talentos naturais. Os talentos naturais são empoderados pelo Espírito Santo. Não é? Alguém me viu aí tocando um sax no Facebook. Aquele sax toca sozinho. É ele que me toca, não sou eu que toco ele não. Arranjei um sax tão bom, um sax americano, que sem embocadura a nota sai assim maravilhosamente. Eu penso que essa ligação da gente com o Espírito Santo é mais ou menos assim. Você facilita o Espírito Santo agindo na sua vida e o Espírito Santo facilita o seu ministério. Ele facilita e ele empodera. Eu já tive um outro sax, eu passei ele para frente, porque começou a bambear meus dentes, tudo tão duro que era. E agora eu consegui um que dá para tocar, né? Então, assim, quando você toca o instrumento, você empodera o instrumento. Você empodera o instrumento, né? Então, e tem até uma história, que eu não sei se eu já contei aqui, do violino, né? O Stradivarius é o melhor violino que já se produziu em todos os tempos. E ele estava jogado lá, num canto, e ninguém dava nada por ele no leilão. De repente, um músico passou por lá, que nem podia comprar, e começou a tocar. De $500, ele foi a $25.000, porque alguém tocou. Então, quando o Espírito Santo te toca, você vai de $500 para 25 mil, ou para 25 milhões, e você vai muito mais além do que aquilo que as pessoas pensam que você vale, e que você mesmo pensa que você vale. É só você deixar Deus operar. Se alguém me visse, quando eu tinha 15, 16 anos, o tatu de galocha que eu era, né? Lá de Joanésia, eu era lá de Joanésia, sou daquele lado de lá também. Eu e o pastor Wagner, só que ele estava lá na cidade e eu estava na roça. Ele também é de lá. Então, é assim, receberão o poder do Espírito Santo, sereis
minhas testemunhas. Ele descerá sobre vós. Descer porque vem do alto. Falou lá, né? Todo dom perfeito vem do alto. Então ele desce porque vem do alto. E serão minhas testemunhas. Evangelismo e outras coisas mais. Não é só testemunha, né? O testemunha é mártir. Mártir é aquele que vai desde o testemunho normal, falado, até o testemunho de vida e até a morte, se for necessário, como está acontecendo com essas pessoas lá fora. Em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, eu gosto disso aqui, ó, até os confins da terra. Os confins da terra é o Brasil. O Chile é o confim dos confins. Quando você chega no Chile, você chegou no mar de novo, para virar o Pacífico, para chegar de novo lá no Japão e lá naquelas terras do Oriente, chegar até Jesus. Então nós estamos muito perto mesmo do fim do mundo. O Brasil está muito perto do fim do mundo. E o Evangelho chegou aqui. E se assentou aqui melhor do que se assentou lá naqueles lugares lá perto de Jesus, com aquelas confusões, aquelas guerras. Mas eles estão descobrindo, inclusive, o Espírito Santo lá, e isso é que está mudando tudo lá naquele lugar, porque na religião de Maomé só se pensa em sexo. O paraíso deles lá são 72 virgens. Por isso que o menino morre. Não sabe de nada, não conhece o Evangelho, mas o velho não quer o paraíso não, porque ele sabe que é mentira. Por que ele não morre também para ir lá pegar 72 virgens? Porque ele sabe que é mentira. E os meninos de 16 anos, 17, 18, estão querendo ficar lá no paraíso. Então o paraíso deles é um paraíso cheio de libido e cheio de violência, porque é preciso ser virgem para eles colocarem para fora toda a sua libido monstruosa, né? E essa é a promessa para eles. E eles estupram as meninas dos lugares onde eles entram, eles estão estuprando meninas cristãs. É preciso orar muito, porque as meninas criadas na igreja, com toda a dificuldade que já é, eles entram lá e estupram. E se uma tentar fugir, todos os homens da casa estupram aquela menina, a mesma menina. Quantos dons existem? A lista que veremos não é exaustiva, quer dizer, existem muito mais dons, o Espírito Santo não tem limite para operar na sua vida. Sempre que houver uma necessidade, haverá um empoderamento especializado do Espírito Santo para a propagação do Evangelho e edificação da igreja. Propagação do Evangelho e edificação da igreja. Exemplo, o dom de escrever o Evangelho. De cerca de 60, só 4 se tornaram canônicos. Quer dizer, o dom de escrever o Evangelho, isso nunca foi falado. A própria igreja selecionou aqueles 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas foram escritos 60 evangelhos. Até louco escreveu o Evangelho. São os evangelhos que não servem para nada, que a própria igreja excluiu. Eles tinham um costume, o judeu tinha um costume de quando alguém escrevia alguma coisa, ele escrevia algo parecido, e com a versão dele, e etc. Mas a igreja não se deixou enganar, e os evangelhos que estão aí são evangelhos aprovados pelos apóstolos. No ano 200, todos eles já estavam aprovados, antes da igreja católica se desviar para ser a igreja imperial. Todos os dons são miraculosos. Todos os dons são miraculosos. Aliás, irmãos, eu quero dizer para vocês que tudo é um milagre. Tem 2 maneiras de você ver a vida. Ou você não acredita em milagre, ou você acredita que tudo é um milagre. Eu estava pensando ontem, como que uma célula começa a se dividir, e depois ela vai para um órgão chamado olho, e faz uma lente separada, está tudo ligado, foi multiplicando, e faz uma lente separada, que a pessoa faz um cortinho, tira ela separada do organismo, mas ela funciona organicamente. Aí tira ela, coloca lá porque ela amassou a lente natural, que está aqui. Você fala é de carne, é de gelatina, é de quê? É de alguma coisa que te faz enxergar. E coloca outra
para substituir aquela que não é igual àquela, e ela fica ali e vai funcionar precariamente, porque foi o homem que fez. Como que separa? Nós temos um osso aqui no pescoço que ele é solto. Aí você vai crescendo e tal, de repente aparece um osso no meio da carne. Aí você vai dizer que isso não é um milagre, e ele é importantíssimo para a fala, para tudo aqui na traqueia. Ele é solto. Mas não tinha, porque pelo menos emenda. Um osso se separa do outro. Se separa e continua funcionando organicamente. Nenhum neurônio se toca no outro. Não toca. Tem substâncias e eletricidade, e um vai passando e sua mente funciona como se fosse uma coisa natural e fluente. Então, tudo é milagre. No caso do Espírito Santo, nem se fala, né? É esse milagre que vem de fora para dentro. Mas nós somos o milagre andante, falante. Nós somos o milagre de Deus. Então, há apenas duas maneiras. Quem falou isso foi o Einstein. Diz que é um dos homens mais inteligentes que já passaram na Terra, né? Uma delas é que não existe milagre, e a outra que tudo é um milagre. A quem são dados os dons? Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Naturalmente, toda a carne dos homens. É a promessa. Mas uma mula também já conversou, inspirada pelo Espírito Santo. A mula do profeta Balaão. Né? Só que não precisa disso, tem tanto homem aí, para que usar a mula para pregar o evangelho? Mas a promessa aqui sobre toda a carne é sobre todos nós. A pergunta é assim: eu sou de carne? Sou. Do meu espírito derramarei sobre. Seja cheio do Espírito Santo. Se é de carne, seja cheio do Espírito Santo. Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem. Você tem que desejar. Até para o cego ser curado, Jesus perguntou o que ele queria. Você tem que desejar, você tem que manifestar o desejo. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. O mundo não. Porque não vê nem o conhece. Não vê com os olhos da fé. Mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós. Então o mundo, o Espírito Santo não desce sobre a pessoa não convertida. Ele só desce sobre a pessoa convertida. Pessoa que, mesmo que seja imediatamente, como no caso de Cornélio, recebeu a palavra, aceitou a palavra antes de se manifestar e já foi cheio do Espírito Santo. De onde vêm os dons? Vem do alto, como nós já falamos, né? Ele vem do Pai das luzes, que é Deus, e ele vem da graça de Deus, conforme Romanos 12, 6. Vamos ver Romanos 12, 6? Abrir a Bíblia e ler, por favor. Seja na proporção da fé, os dons segundo a graça que nos foi dada. Romanos 12, 6. Uma pessoa pode receber vários dons. Aí Paulo diz assim: para que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, mestre. Né? Então, pregador, que pregava o evangelho é uma coisa, apóstolo, ou seja, enviado, que é outra coisa. A pessoa pode ser um pregador local, ele era pregador, mas ele era também enviado para os gentios, com a missão de pregar, um grande apostolado, de muita dor, de muito sofrimento, mas ele era apóstolo também, e ele era mestre, escritor, teólogo, e alguns teólogos dizem que ele era filósofo também, pela forma como ele escreve, a maneira dele de colocar os assuntos é uma maneira
bastante filosófica, então alguns dizem que ele era filósofo também. Então Paulo fala de 3 dons que ele tinha: o dom de pregador, o dom de apóstolo e o dom de doutor ou de mestre. Pregador, querix, mensageiro ou arauto; doutor, didáscalos, mestre. Didáscalo, de onde vem a palavra didática. Finalidade dos dons espirituais. Aí, me parece que é Efésios, 12, 4, de 12 a 13, vai falar o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, a unidade da fé, porque o Espírito é um só, conhecer-se e assemelhar-se a Cristo e expandir o Evangelho, que é a evangelização e o trabalho missionário. Então, para tudo isso aqui, a finalidade: aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, para a unidade da fé, para conhecer e assemelhar-se a Cristo, para a expansão do Evangelho. Quanto mais você é cheio do Espírito Santo, você mais fica semelhante a Jesus, ao Espírito Santo mesmo e a Deus. Dons ministeriais. Efésios 4:11 vai falar de apóstolos. Foram diretamente chamados pelo Senhor para estabelecer a igreja e a mensagem do Evangelho. Então, em Mateus 10:12, Jesus vai escolher do meio da multidão 12 homens a quem ele passa a chamar de apóstolos, porque eles seriam enviados em várias cidades adiante de Jesus, às vezes, em várias aldeias. Eles iam andar com Jesus, iriam aprender com Jesus, iriam fazer continuar, depois que Jesus parasse, a pregar o Evangelho. Os profetas, os que falaram inspirados pelo Espírito Santo, trazendo uma mensagem para a igreja. Então, essa pessoa que recebe esse dom aqui é um dom totalmente sobrenatural, né? Que é o dom de profecia. No Antigo Testamento foram escritores da Bíblia. Já no Novo Testamento, os profetas não são escritores, eles só têm o dom de profecia, e aí existem os mestres, que são os escritores, né? Os evangelistas e os demais mestres. O profeta, ele vai falar de profecias menores no Novo Testamento. Fechado o cano, já não existem profecias maiores. Ninguém hoje vai chegar aqui e modificar o Apocalipse, ou falar a data que Jesus vai voltar. Fiquei impressionado de ver uma grande denominação, em 1975, marcou de novo a data que Jesus vai voltar. É um pessoal que quer saber mais do que o próprio Jesus, que ele diz: nem o Filho sabe, mas eles sabem. Nem Jesus sabe quando ele vem, mas esse pessoal sabe. E marca, insiste e quer saber mais do que o próprio Jesus. Aí fica muito difícil para levar a vida desse jeito, né? Mas no Novo Testamento, o que nós vemos são profecias menores com o objetivo de edificar a igreja. Como? Falando de coisas futuras, tanto de sofrimento como de promessas de Deus. E tem outro dom que a gente confunde com profecia, quando a pessoa fala o que está acontecendo. Isso é revelação, é dom de ciência. Profecia é a predição de fatos históricos. A ciência é dar conhecimento de alguma coisa que está escondida. Aí chama dom de ciência. Os evangelistas, ainda nos dons ministeriais, os que proclamam o evangelho para os não salvos. A Bíblia fala de um evangelista chamado Filipe, que tinha 4 filhas que profetizavam. E ele era evangelista, uma família muito abençoada, né? Esse evangelista é essa pessoa que tem uma resposta rápida, um raciocínio rápido. Por isso que nós falamos que o dom ministerial, ele é sobrenatural, de todas as formas, mas essa pessoa já vem sendo preparada desde cedo. São pessoas falantes, são pessoas de raciocínio extremamente rápido e ainda usadas pelo Espírito Santo, com conhecimento da palavra. Ela consegue convencer o ímpio no meio da rua, como Jesus fazia. Tem resposta pronta
para tudo. O mestre estuda, 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 estuda e não tem resposta pronta. Toda hora ele precisa voltar, estudar, ver. É uma resposta mais profunda, é uma resposta, às vezes, no original, mas o evangelista não, ele tem a língua solta. E ele fala em cima da pinta e Deus dá a ele na hora o que ele vai falar para fechar a boca do ímpio e proclamar o evangelho. Então, é um dom. E eu vejo hoje que os evangelistas da igreja estão parados, muitos estão parados. Essas pessoas falantes que seriam usadas pelo Espírito Santo têm muita vergonha de falar de Jesus para as pessoas no ponto de ônibus, nos lugares. A gente ainda vê, mas pelo tamanho da igreja e como esses evangelistas já foram usados no passado, pelo tamanho que a igreja está hoje, está um esfriamento evangelístico. Se você tem o dom de falar, tem facilidade de falar, de trazer pessoas para a igreja. Uma vez eu fiz um concurso de visitante na escola dominical e tinha um evangelista lá que eu nem sabia que era. São pessoas simpaticíssimas, pessoas que abrem a boca e todo mundo faz uma turminha em volta deles. A mulher chegou com 17 visitantes a pé. 17, ela é desse tamanhozinho assim. E ninguém forçado nem nada, porque ela era uma pessoa extremamente simples. O marido dela era o maior playboy do bairro. Uma pessoa extremamente humilde, extremamente simples, mas extremamente usada por Deus para conduzir pessoas à igreja. Esse é o evangelista. Eu assustei, ela trouxe uma congregação inteira para a escola dominical. Os pastores, que são escolhidos e dotados por Deus para dirigir e cuidar das necessidades espirituais da igreja, especialmente. Esses estudos estão aí, e esses versículos podem ser abertos à vontade, mas o versículo mais espetacular a respeito do dom do pastor é aquela conversa de Jesus com Pedro. Falou: Pedro, você me ama? Falou: amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, já disse que eu amo. Cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, você me ama mesmo de verdade? Mais do que esses aqui? Senhor, eu já falei. Aí Pedro já começou quase que a chorar, porque ele era muito emotivo. Então, cuida dos meus cordeirinhos. Essa é a função pastoral. Cuidar dos cordeiros. Aí você vai ver falando lá em Ezequiel, né, a respeito dos pastores que gostam das ovelhas gordas, cheias de lã, que aí corta, tira bastante. E as doentes ele não se interessa, porque não tem lã, não tem nada, que morra para lá. Ele falou assim: mas eu levantarei um que cuidará das minhas ovelhas, que é Jesus. Então Jesus é pastor por excelência, e o pastor, ele tem essa paciência de cuidar da ovelha, né, cancerosa, da ovelha aidética, da ovelha problemática. Ele tem um dom de persistir com a pessoa, que o evangelista não tem, nem o mestre também não tem. Então, esse dom de repetir é o dom do pastor. Ele acredita sempre que aquela pessoa vai dar certo uma hora. E ele insiste nisso. E é preciso de ter um dom mesmo para fazer isso, porque não é fácil. Eu confesso que não tem esse dom mesmo. E nem de evangelista. Nem de evangelista. Eu estudei muito, sei muita coisa. A pessoa faz uma pergunta nova que eu nunca escutei, dá um branco na minha cabeça, eu não sei para onde eu vou. E o evangelista não, ele vai lá, eu não sei como, que eles acessam um lugar na Bíblia assim rapidamente e conseguem dar a resposta. Então está aí a seara do Senhor, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são os dons ministeriais. Os dons auxiliares, aí já está em Romanos 12:8, vamos abrir Romanos 12:8 e vamos ler? Está vendo? O que preside, até o que exorta,
Tem uma pregadora aqui da igreja que falou assim: Deus só me dá palavra de disciplina, de doutrina. Porque você tem o dom de exortar. Então a pessoa tem o dom de exortar. Ele chegou aqui, abriu a boca, ele já começa logo a exortar. E é necessário essa pessoa. Então, a diaconia presta o serviço ali falou de alguns, mas os auxiliares são todos os dons que auxiliam o ministério. Então, presta assistência prática aos membros da igreja, né? Assistência social, assistência de coisas que encaminham para dentro da igreja, para os eventos da igreja, para onde essa pessoa vai para receber a palavra de um profeta, para receber a palavra de um pastor, para receber a palavra de um mestre. Ele está sempre apoiando o ministério pastoral. O dom de socorro, né? Então existem várias modalidades específicas de auxílio, de exercer misericórdia, de socorrer o necessitado. Como é um dom que se fala muito pouco, vamos abrir em Atos 20, 35 e vamos ler. E depois em 3 João, de 5 a 8. 3 João só tem um capítulo. Quem abriu Atos 20, 35, pode ler. Socorrendo os enfermos, é um tipo, né? 3 João, versículos 5 a 8. Quem abriu pode ler. Está lá pertinho de Apocalipse, né? Cooperadores. Aí parece que não falou. É 3 João mesmo? Versículo 5 a 8? Não notei nada aí que viesse de dom de socorro. Mas o dom de socorro, como falou, é ajuda ao enfermo, ao doente, ao pobre, é agasalhar, é dar comida, é fazer a barba, né? Às vezes você chega para visitar um velhinho lá, vizinho, ou ver, não, a pessoa está barbuda, ninguém vem. Ninguém é você. Se tiver o dom, a pessoa que tem o dom logo quer socorrer. Ele logo já vai, eu vou voltar aqui, vou fazer a barba do senhor, né? Se é homem, eu vou dar um banho no senhor. Se é mulher, eu vou vir aqui, vou dar o banho. A pessoa, quando vê o necessitado, ele se enche de misericórdia pelo Espírito Santo e vai lá ajudar. Às vezes não é com dinheiro, pode ser também, mas às vezes não é. E aí você diz assim, é um dom, é do Espírito Santo, é do Espírito Santo. Tem pessoas que têm esse dom naturalmente, que não têm o Espírito Santo e têm o dom. Mas se você tem o dom e tem o Espírito Santo para empoderar esse dom, a coisa vai muito além, né? Administrador, eles orientam e supervisionam atividades na igreja. Então, tem pastor que é administrador, tem pastor que não é administrador. Quando ele não é administrador, fica complicado, né? Porque colocar a administração na mão de outra pessoa é uma coisa um pouco difícil. E realmente tem pastores que não são administradores, eles gastam muito dinheiro, a igreja fica devendo. Existe história de igreja sede que tiveram que socorrer congregações, porque o pastor que estava lá fez uma conta imensa pela cidade, quer dizer, ele não é um bom administrador. Então são duas coisas diferentes, administrar é uma coisa, pastorear é outra. Pastorear é cuidar de ovelha, administrar é outra. Mas tem pessoas que são 50% administrador, 50% pastor, né? 50% profeta, 50% pastor. Então pode ter mais de um dom. Não é sempre que a pessoa tem um dom só. Mas quando o pastor é também administrador, isso faz muito bem para a igreja. Exortador.
motivam os outros cristãos a uma fé mais profunda em Cristo. Esses versículos estão à disposição ali, você leva o pendrive, pede os meninos para copiar, você pode entrar, estudar, ler todos os versículos. Então, é aquela pessoa que está sempre motivando, né? Que exorta com cuidado para não machucar. Então, é preciso ter um cuidado para não machucar as pessoas. Mas ele está sempre colocando as pessoas para frente e, normalmente, ele tem que ser um exemplo. Como é que eu vou falar de administração se eu não sou um exemplo de administrador? Como é que eu vou exortar a pessoa se eu não sou um exemplo na minha própria vida, né? O doador é outro dom. É a pessoa que é dotada por Deus para darem liberalmente dos seus recursos para as necessidades do povo de Deus. Qual a necessidade? Edificar a igreja e fazer crescer a igreja. Tem uma história aí de um grande empresário americano que vive com 10% do seu lucro líquido e dá 90% a missões. Não sei se isso continua. É uma pessoa que tem o dom de doar, aquilo não faz falta, porque ele ganha milhões, e a igreja vai além. Quem dera se houvesse mais pessoas assim, que são doadores, que ocupam o tempo em administrar um negócio secular, mas doam o máximo que pode para a obra do Senhor. O dom de consolador, dotados por Deus para consolar os aflitos mediante atos de misericórdia. Então, aquela pessoa que é conselheira, que vai conversar, que vai lá com o caído, com o necessitado, o problemático emocional, o problemático espiritual, a pessoa que tem uma enfermidade, que está sofrendo com aquilo, ele tem, é um dom, né, que imita o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é consolador. E essa pessoa tem esse dom de consolar. Não é pastor, não é professor, não é evangelista, não é nada. Ele é consolador. E isso é maravilhoso. Já pensou se a gente tivesse todos esses dons repartidos assim pela igreja? Tivesse 500 membros, né? E você pegasse aqui 50 dons, cada um 10 tivesse um, né? E começasse a operar. Se a gente der lugar ao Espírito Santo, a gente acha o lugarzinho da gente na obra do Senhor. É para o crescimento e uma força muito maior, né? Esses homens com seu punho sozinho não aguentam quase nada, mas manda colocar ali, né, 5 homens fortes. Os braços, na verdade, aqui são 3, né? 3 homens. Tem mais um ali, era para ser 6 braços. A carga que se suporta é muito maior quando a gente está unido. Agora, os dons espirituais ou pneumáticos, que estão listados em 1 Coríntios 12, de 8 a 11. Dom de revelação ou saber. Aí tem, dentro desses dons, palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espíritos. E o que é isso? Esse dom de revelação. Fulano tem o dom de revelação, porque Deus revela para ele coisas ocultas. Nesse caso, ele tem ciência. Ele resolve rapidamente problemas. O pastor precisa muito desse dom aqui de sabedoria. Rapidamente ele resolve problemas cotidianos com sabedoria, como Salomão. O dom de sabedoria está exemplificado em Salomão. Aquelas 2 mulheres que estavam dormindo na cama e uma matou o seu filho e as 2 que foram lá disputar o filho que sobrou vivo. E Salomão falou, então vamos cortar esse menino no meio. Ele não ia cortar o menino. Aí uma falou, é isso mesmo, tem que cortar mesmo. A mãe falou, não, então dá para ela, que aí eu prefiro meu filho vivo. Ele pegou o menino e deu para a mãe verdadeira. Então, ele tinha o dom de sabedoria. Salomão tinha o dom de sabedoria. Deus disse para ele. No Antigo Testamento, algumas pessoas recebiam, disse assim, ele falou, eu quero, Senhor, sabedoria para conduzir esse povo. Ele falou, mas você podia ter me pedido riqueza e pediu sabedoria? Então eu te darei riqueza e sabedoria. E ele recebeu o dom de sabedoria, por isso ele resolve
E pessoas de longe, reis de vários lugares, iam lá levar enigmas para Salomão. Enigmas, lá da terra deles. Ele decifrava todos os enigmas, pelo poder do Espírito Santo na vida dele. Então esse é o dom. Esse é o dom de sabedoria, de solução. Dom de solução de problemas. Esse revela o que está acontecendo. E esse sabe se o Espírito é de Deus ou se o Espírito é do diabo. A pessoa fala, levanta e fala. Quem tem o dom de discernir, sabe se é de Deus ou se não é, na hora. O dom que faz muita falta para a igreja. Dons de poder. Aí tem o dom de curar enfermidades, né? O dom de fé. A pessoa acredita que vai dar certo. Eu tenho fé que o Brasil vai dar certo. Ele acaba virando uma profecia, né? Eu tenho fé que eu vou chegar. A pessoa está com câncer, está morrendo. Eu tenho uma colega que tem dom de fé, não é possível. O médico já falou que o câncer espalhou no corpo dela e ela está sorrindo. E toda hora que você encontra, a pessoa está do mesmo jeito. É uma pessoa que tem o dom de fé. E não custa nada ela sair daquele câncer e voltar à vida normal, porque a pessoa tem o dom de fé. Ele acredita revelado, né? É uma fé revelada. E operação de milagres, que é diferente do dom de curar. Curar é curar a enfermidade de pessoas e até de animais. Acontece casos, né? O camarada só tem um jumento para trabalhar, não tem dinheiro para mais nada, o jumento cai doente. Ele ora a Deus e Deus cura o jumento dele. Já aconteceu muitas vezes isso. A gente é porque não tem jumento, né? Você não vai orar para Deus curar a moto, você tem que pagar lá para consertar a moto. Mas o animal Deus cura. E a operação de milagres é acreditar que vai acontecer uma mudança na lei da natureza. Eu tive uma experiência com isso, vou contar para vocês. Nós estávamos, quando a gente estava na Assembleia de Deus, a gente trabalhava muito com crianças, que hoje são senhoras, crianças da favela. Então era muito importante levar essas crianças para a igreja. E era um período de chuvas. E estava indo 150 crianças, numa congregação pequena de 40 membros. No domingo ia 150 pessoas. E começou a chover. A hora que eu acordei, 7 horas, estava chovendo. E eu orei assim ao Senhor. Falei, Senhor, essas crianças precisam ir lá. Elas precisam ouvir. Era uma palavra evangelística, porque elas vão se tornar depois pessoas de Deus, podem se tornar obreiros. E fiz uma oração com propósito diante de Deus. E aí, quando deu 8 horas, a chuva parou. Chuva mesmo, é a chuva chorada. Parou. Aí nós fomos, e eu também morava num lugar que tinha muito barro. Eu colocava, a Janete carregava o Apolo no colo, eu punha o Áquila no pescoço e a Priscila na frente, e mesmo assim, de vez em quando escorregava e punha a mão direita no chão para suportar nós três. Vida difícil, né? Eu já passei essa vida. Nós fomos, fizemos o trabalho, 150 crianças, foi uma bênção, professoras que faziam cursos constantemente na PEC. Então, estava sendo desenvolvido um bom trabalho lá. Quando eu coloquei o pé dentro de casa, a chuva caiu de novo. Então, eu acredito que Deus nos deu graça naquele dia. E tem pessoas que têm esse dom, embora muito pouco explorado, porque a fé cada vez é menor, mas quando Jesus manda o vento parar, o mar se acalmar, ele mostra o que é um dom de operação de milagres. Dons de inspiração. Profecia, inspiração, né? Entra na própria pessoa. Então ele profetiza através do dom de inspiração, ele fala em línguas estranhas, aí ele ora de uma maneira que só ele entende, às vezes para outra pessoa entender. Tem um caso de uma menina, pastor Edson, que contava, que estava orando em língua estranha, e tinha um professor de hebraico que falou, essa menina é israelita?
Falou, não, ela está orando aqui em hebraico, certinho, conjugando os verbos, tudo em hebraico. Então pode acontecer, como aconteceu no dia de Pentecostes. Normalmente é um dom de edificação. E os dons de inspiração. E interpretação de línguas, que é uma pessoa que ouve uma língua estranha e interpreta ao mesmo tempo. Se nós começarmos a buscar, teremos todos. Se não buscarmos, não teremos nenhum. Eu já expliquei palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Dom de curar, dom de fé, operação de milagres, né? Já expliquei também. Agora, então, o próximo assunto é a disciplina na igreja. E terminamos em cima da hora. Que maravilha. Vou passar aqui para o pastor Wagner. Muito bom. Na próxima semana nós vamos estudar sobre a disciplina na igreja. Muito bom, vai ser importante que a gente esteja estudando. Tem uma turma, não chegou ainda, né? As crianças de 10 e 11 anos. Nós estamos trazendo os meninos para participarem aqui, para se apresentarem, que é importante para eles, né? Até mesmo para a classe, se sentir útil. Então, nós temos que valorizar isso aí e investir. Como eu tenho falado, é o melhor lugar para as nossas crianças serem educadas é na igreja. Inclusive, não só na questão espiritual, também na questão social. Os meninos da igreja têm mais acesso à leitura, têm mais acesso aos coleguinhas, ao compartilhar, a falar na frente, a aprender a tocar um instrumento. Então, acho que você deve investir na participação do seu filho. Invista, incentive ele a participar. Tem crianças que participam do coral, tem outras crianças que participam do teatro, tem outras crianças, tem uma série de atividades com crianças, com pré-adolescentes, com adolescentes. Às vezes, pode ser que aconteça alguma coisa lá entre eles, porque com o menino acontece mesmo, né? Às vezes um discute com o outro, um briga com o outro, e muitas vezes eu já ouvi muitos pais falando assim: você não vai voltar mais naquela classe, viu? Você vai ficar comigo, não vai mais. E esse não é o melhor caminho, mãe, pai. Não vai, meu filho. Brigou, mas ele me bateu. Mas vai. Tinha um menino na classe do Daniel, quando Daniel era pequeno. Todos os dias Daniel chegava em casa, vou contar a minha arte também, né? Todos os dias Daniel chegava em casa e falava assim: pai, o menino, não sei como é que chamava o menino me bateu, pai. O menino era pequeno, menor do que ele, Daniel sempre foi grandão, né? E eu falava: não bate, meu filho, não pode bater, não pode brigar, não bate. Aí todo dia reclamar: pai me bateu, pai me bateu. Aí eu fui percebendo aquele negócio, um dia eu falei com ele assim: meu filho, vem cá, na hora que ele vir te bater, você arma um murrão para ele, dá um murrão na barriga dele. Esse é o meu pecado, né? E não é que o Daniel obedeceu direitinho, coisa errada é fácil de obedecer, né? E o Daniel, o menino, foi brigar com ele, ele firmou com o menino e deu um murro no menino. O menino percebeu que o Daniel era mais forte que ele, nunca mais eles brigaram, eles se tornaram amigos. Depois eles se tornaram amigos, porque agora ele passou a respeitar o Daniel, olha bem. Mas se eu tivesse falado assim: não, vem para cá, fica dentro de casa, não volta naquela escola mais, não vai mais na escola, ou não vai mais naquele lugar, ou não vai mais naquela classe, meu filho não ia aprender a vencer as dificuldades dele. Porque a gente tem dificuldades em todas as etapas da vida. Pode ser que não foi a melhor maneira de resolver, né? Mas
foi resolvido. Então, acabou sendo resolvido. Então, pense direitinho, envolva seu filho nas atividades da igreja, gaste um pouquinho de tempo com ele, né? Ah, não vou pôr meu filho no coral, não. Se eu colocar meu filho no coral, eu tenho que levar, tem que ficar esperando, mas é melhor você trazer, ficar esperando, você apoiar, você investir. Ah, mas vai ter retiro, tem que pagar, paga pelo retiro do seu filho, porque ele vai crescer, vai ser muito importante, muito especial. Cadê a turma de 10 e 11 anos? Turma de 10 e 11 está chegando já ou não? Turma de 10 e 11 anos, por favor, já está chegando. É uma turma bonita, então demora a chegar mesmo para criar-se um suspense na igreja, né? Turma de 10, mas é uma turma grande demais, é? Pode vir aqui. Retiro de... Pode subir, turma. Pode vir. Pode subir. Só gente bonita, olha bem. A Gislene está dizendo que tem 6 vagas apenas para o retiro. Qual a idade do retiro, Gislene? 9 a 12 anos. Vai ser um momento muito especial com eles. Muito bem. Professor? Professor dessa turma? Vamos daí. É você? É eu mesmo. Nós teremos hoje à noite os 2 cultos, né, às 17h30 e 19h30. Enquanto o professor está chegando, eu vou dizer, só te lembrar, atenção, gente, para que você continue sendo fiel nos seus dízimos e ofertas. É com a fidelidade da igreja é que nós estamos avançando, tá bom? Nós contratamos agora o telhado. Vocês estão vendo quando chove, está dando um vazamento ali naquele lado. Porque nós tiramos um pedaço da telha, está mexendo no telhado de cima, sem tirar esse aqui. Então, por isso que às vezes ali está improvisado uma cobertura. E às vezes dá um vazamento. Às vezes dá muito vazamento. Nós já encomendamos, já está sendo realizado. Vai ficar mais ou menos orçado em torno de 95 mil. O telhado lá de cima, cobrindo todo lado. Esse lado e aquele lado de lá também, com a galeria. Então, nós já estamos fazendo, já está contratado com engenheiro, com projeto, com material que a gente já está comprando. E nós estamos fazendo isso com a fidelidade dos irmãos. É com a sua fidelidade. Então, eu quero que cada irmão, membro da igreja, seja fiel no seu dízimo e na sua oferta. Olha daí. Paz do Senhor, igreja. Nós estamos com a turma aqui de 11 e 12 anos, nós ensaiamos um versículo lá e nós vamos apresentar para a igreja. Amém? Parabéns, meninos, ó. Tá de parabéns esses meninos, viu? Olha. E assim a igreja vai ficando pequena. Não é verdade? Acho que o templo já está ficando pequeno. Está crescendo aí as famílias. Muito bem, queridos. Bênçãos especiais. Você que foi abençoado essa semana, vem aqui à frente. Bênção de aniversário,
bênção especial na sua casa, bênção na sua família, no seu trabalho, bênçãos especiais, tá bom? Vem aqui à frente agradecer a Deus. O Senhor tem sido bom e fiel e abençoador, né? Mais um aninho, né? Hoje à noite, você vai poder também adorar ao Senhor com o Domingo das Primícias. Atenção. 90 anos, Marcos? 25. Como que funciona o culto das primícias? Deixa eu te explicar. Atenção, irmãos. Você oferta daquilo que Deus está te dando, ou uma sacola de arroz, uma sacola de açúcar, uma lata de óleo, meio quilo de café, qualquer coisa que você puder, você traz e a diaconia coloca ali naquela cesta que está ali atrás. Eles formam cestas e dessas cestas a gente atende aos irmãos da igreja, aos domésticos da fé, atende também a alguns casos extras e atende também às associações, mas tem atendido aos irmãos da igreja. Os irmãos podem achar, atenção, que a igreja não atende, mas nós temos atendido muitas pessoas, muitas pessoas. Às vezes é com cesta básica, às vezes a gente tem que socorrer um irmão com remédio, às vezes um outro irmão com água, com luz, que está numa situação difícil. Claro que tudo isso é pesquisado, a diaconia acompanha, mas a gente atende muito. Não sei se os irmãos perceberam, só de atendimento social, nós gastamos no ano passado, com o Júnior, quando ele apresentou o relatório ali, quase R$7.000, só com esses pequenos atendimentos. Só com esses pequenos atendimentos do ano passado. Muitas vezes os irmãos não percebem isso. E também a gente não fica aqui divulgando. Por que a gente não fica divulgando? Porque a gente atende isso muitas vezes só com a sua fidelidade. Quando você é fiel no dízimo, você está fazendo tudo isso. Você está atendendo os irmãos da igreja. Quando você é fiel ali, né, no domingo das primícias, você está atendendo os seus irmãos. Então, a fidelidade no dízimo, ela é o respirar da igreja. O irmão que não é fiel no dízimo, ele não participa da igreja. Ele fica aquém, fica devendo. Então, nós precisamos fazer uma conscientização, até mesmo porque quando você é infiel no dízimo, você deixa de receber as bênçãos do Senhor. Quando a gente aprende a ser fiel, a gente aprende a desfrutar das bênçãos do Senhor, do cuidado de Deus. E eu gostaria que você experimentasse isso. Jamais seja infiel. Quando eu comecei a ser dizimista, eu comecei numa fase difícil da minha vida. E eu não tinha muita fé. Eu ficava assim, mas eu já estou apertado, como é que eu ainda vou dar o dízimo aí que vai faltar mais? Eu aprendi que é Deus é que supre a nossa vida. Deus é que supre. Ser fiel no pouco. Não tem dízimo maior ou menor. Tem fidelidade. Se eu ganho 10, eu sou fiel com 1. Não é verdade? Se eu ganho 10.000, eu sou fiel com 1.000. Todos eles é 10%. Não tem valor. Deus não quer que você dê nem a mais, nem a menos. Quer que você seja fiel como prova de gratidão e reconhecimento de que Ele é o Deus provedor na sua vida. Então, seja fiel. Porque muitas pessoas pensam assim, comecei a ficar apertado, a primeira coisa que eu tiro é o dízimo.
Quando eu ouvi de uma irmã da igreja aqui, falou, pastor Wagner, eu parei de entregar o dízimo aqui, comecei a entregar em um outro lugar, porque essa igreja aqui já é uma igreja que já tem muita entrada. E é uma igreja que não tem necessidade. Eu falei assim, essa igreja aqui, ela não tem maior necessidade, porque ela é uma igreja de irmãos fiéis. Mas se você é infiel e entrega em outro lugar, então que cada irmão entregue onde ele achar que é melhor, para que trazer para a casa do Senhor? Então vamos fazer assim, ué. Se é assim que vai funcionar, cada irmão entrega onde achar que é importante, e não precisa nem do pastor, e nem precisa de construção, e não precisa de nada também. Para quê? Para que nós vamos ter esse trabalho todo? Cada irmão se vê livre para entregar onde quer. Mas a Bíblia manda entregar a casa do tesouro, a casa do Senhor. Então, que o irmão seja fiel na casa do Senhor. Não, pastor, mas essa igreja já tem muita entrada. E tem muita saída também. Nós temos dificuldades também. Só ela é bem administrada. Nós não gastamos além do que nós temos, como muitos lares. E você sabe de uma coisa, que a grande maioria dos irmãos que precisam de socorro, muitas vezes são infiéis no dízimo? Preste bastante atenção nisso. Nós temos que ter muito cuidado com a fidelidade. A fidelidade gera bênçãos em todos os lados da nossa vida. Tá bom? Tem irmão que fala, pastor, eu não posso entregar o dízimo esse mês, porque se eu entregar o dízimo, eu não vou pagar a conta de água. Você, quanto que é a sua conta de água? É R$100, e o seu dízimo é R$100. Pode entregar o dízimo no domingo, na segunda você pode pegar os R$100 que a igreja te dá para você pagar a sua conta de água. Não deixe de ser fiel ao Senhor. Não deixe de ser fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor em todo o tempo. Tá bom? E não é só no dízimo, com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu caráter. Eu teria o maior prazer em todo lugar que eu chegar e falar, pastor, tem um membro da sua igreja aqui que é meu funcionário, mas é nota 10. Isso seria a minha maior alegria. Imagina de Jesus. Pastor, aquele membro da sua igreja que trabalha comigo aqui é um crente fiel demais. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas de vez em quando eu escuto, pastor, aquele irmão da igreja está me enrolando, não está pagando não. Pastor, irmão, membro da igreja, pastor, prometeu de entregar o serviço e não está entregando não. Pastor, aí eu tenho que chamar o irmão. Então, seja fiel ao Senhor. O Senhor é bom e Ele nos sustenta. Vamos orar? Fique de pé. Muitas vidas aqui na frente abençoadas. Olha que maravilha. Deus abençoe a vida de vocês. Né, Letícia? Mais um ano. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, aniversariantes, bênçãos especiais. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Antes ela está estendida sobre essa igreja e quer abençoar a todos aqueles que creem no nome do Senhor. Feche seus olhos. Muito obrigado, Deus. Louvamos o teu nome, engrandecemos ao Senhor. Aqui está, ó Deus, uma grande demonstração de que a tua mão está estendida aqui sobre essa igreja. Muitos irmãos aqui dizendo, Deus, muito obrigado. A tua mão me alcançou, o Senhor tem me alcançado. Mais uma semana, mais um ano de vida, mais uma vitória na tua presença. Eu reconheço que toda boa dádiva vem do Senhor. E nós te glorificamos e exaltamos por isso, ó Pai. Reconhecemos o teu poder e a tua graça. Ó Deus, agora, abençoe sim essa casa, essa família.
esse irmão, essa irmã que completou mais um ano de vida, que, ó Deus, possa desfrutar todos os dias da sua vida na tua presença, Senhor, honrando e louvando o teu nome. Esse irmão e essa irmã que recebeu uma bênção especial, que continue fiel ao Senhor e experimentando do teu cuidado. Senhor, abençoe também a tua igreja, que ela seja uma igreja fiel, que ela seja uma igreja comprometida, que cada irmão se comprometa, ó Deus, com o Senhor em tudo, não só em dízimo, não só em dinheiro. O dinheiro é o menor, mas em vida, em caráter com o Senhor, compromisso com o Senhor, fidelidade ao Senhor, bom testemunho, ó Deus, muitas vezes pagando um preço por ser cristão, mas servindo ao Senhor com fidelidade. Muito obrigado, Deus. Leva-nos ao nosso lar, dá-nos um dia na tua presença e que logo mais sejamos cultuando o teu nome. Abençoe essa casa, Senhor, que quando esse irmão voltar à sua casa, a bênção do Senhor o acompanhe, que ao entrar em seu lar, esse irmão, essa irmã, possa ministrar o cuidado do Senhor sobre aquela casa, para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor te abençoe, te guarde, cumprimente aí pelo menos 5 irmãos, diga a paz.